dia para você que está nos acompanhando mais uma quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã no React Acorda pra Vida, no nosso canal do YouTube do Mevan Academy. Nós estamos aqui hoje, vai ser muito especial. A gente estava elocubrando, eu acordei com essa palavra, não sei qual é a sua definição. Pode me ajudar a procurar qual a definição para não estar falando uma coisa feia aqui? Essa palavra existe, né? Vamos ver. Você que é bom no seu glossário, coloca para nós aí qual a definição de elocubrar. Caraca. Então seja já muito tá bem-vindo. Na fase da apresentação? Já tá. Nós estamos aqui, felizes de estar com você, a Giovana, o Rômulo, eu, Natan, Beto, Vânios, Pastor Vilmar ali embaixo, o Alemão também. Tá todo mundo no React hoje. O Pastor Luiz com certeza está assistindo o React, preparando o seu sermão para a sua live de amanhã, ao meio-dia. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito massa. Hoje vai ter até Lulu Santos aqui com a gente, convidado especial. Incrível, né? Incrível. Vamos. E aí, galera? A gente já vai pro... Não, vai. Né? Já vai assim? Vamos dar primeiro bom dia, meu povo. Você que tá acordando agora, tá acordando tarde. Por isso você que já devia ter acordado... de água fria no rosto. Não fez o desperta, já devia ter acordado 7 horas no Desperta com o Pastor Roberto, mas seja muito bem-vindo. Estamos aqui no nosso React de toda quinta-feira, seu programa semanal. Já começa, querido, dando like. Ah, mas eu não sei o que vocês vão falar, mas vai ser bom, só tem cara fera aqui. Então, bota o like aí, deixa o like. Você que não está inscrito no canal, se inscreve. E sabe aqueles grupos de WhatsApp, aqueles grupos que geralmente não tem utilidade quase que nenhuma? Você tem 10, 20 grupos de WhatsApp que não tem quase utilidade nenhuma. Pega esse link e envia para toda a galera, convida o pessoal para estar aqui com a gente, já deixa o seu like e vamos que hoje vai ser muito bom. Pastor Roberto estava no Desperta hoje. Pastor Roberto tem uma saudação especial para fazer, né? Uma saudação nova. Uma saudação nova. Fala, pô! Pô, esqueci de falar no começo, cara. É isso aí. Essa é nova e eu acabei de patentear. Entendeu? Isso é autoralidade. E depois eu achei o significado de elocubrar, tá? Vai lá, vai lá, passa o... É isso aí. Bom dia, gente. Bom dia. Vânios. O homem da erva. Boa. Não deu certo. Ih, falhou. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, é o sábado de luz e temos estreia hoje. O ao vivo é assim, estreia. Depois, né? Não vai jogar de cara, né? Não, né? Vou deixar pro final, né? O melhor vinho, Jesus sempre bota o melhor vinho, né? Agora já tá espada. Pro final. Pessoal que tá chegando aí com a gente, Fabiane Santos. Pensa na esposa que prestigia as coisas do marido. Né? Uma mulher sábia, tem edificado a nossa casa. Cara, é isso aí. A VV tá com a gente sempre. Evelyn Moraes, bom dia, Evelyn. André Felipe, bom dia. Tá em todas também. Juliana Oliveira. Evelyn também, cara. Evelyn também tá em todas. Show de bola. Juliana Oliveira, seja bem-vinda. A Franciele da Rocha, bom dia. Rômulo de Souza. Oi, pai. Olha aí, ó. Ô, Rômulo. Bom dia, Rômulo. Bom dia. Bom dia. Cadê o Rômulo? Vamos ver o Rômulo aqui. Olha ali, Giovana. Giovana, quem mais está aqui? O James está com a gente aqui, Antenor Neto, bom dia. Gente, bom dia, sejam todos bem-vindos. Já compartilha, já deixa o seu like. Bom dia, Antenor. É isso hoje aí, vai ó. travar aqui. Hoje nós vamos ter 5.987 views. Hoje vai travar esse negócio. Hoje vai travar. Gente, manda para todo mundo, compartilha o link para todo mundo. E é isso aí. Sobre o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre a... Só Antenor, compartilha aí pra toda a galera aí, setembrina aí, os adolescentes e jovens de 7 de setembro aí. Pode compartilhar, Antenor. Espalha aí. Deixa eu falar da estreia, porque senão eu não consigo avançar, né? Vai, fala. Tá. Sim, estreia, senão eu fico travado aqui, ó. Estreia hoje. Tchan. A cuia nova do Mevan Academy. Cadê a palminha aí? Aproxima mais. De Chapecó. Mostra mais. Mostra aí, bota aí. Chega aí pertinho. Pode ser essa aqui? Além da verdade aqui? Cadê? Aí, ó. Olha só que coisa linda. Ó, e Mevan Academy veio de Chapecó, o Daniel. Pode virar, pode mostrar o outro lado também? Não, calma. Não, só esse lado. Só esse lado, por enquanto. Só esse lado. Deixa quando a gente for na segunda-feira eu te mostro o outro. O Daniel de Chapecó tá com a gente aqui. Daniel, obrigado aí pro pessoal de Chapecó, que ganhamos de lá essa cuia. Olha aí, coisa boa. Toda semana vai ter cuia nova. Coisa boa. Significado de elocubrar, só rapidinho, né? Vamos lá. Meu Deus, conceber na imaginação,
idear, inventar, construir na imaginação, fantasiar, conjecturar, idealizar, pensar e representar na imaginação. Era tudo isso que eu tava pensando mesmo na hora que eu falei. Céu. Sim. Caraca. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não, eu pensei em certeza. conjecturar. Na verdade, eu pensei no conjecturar. Conjecturar. E aí me veio na mente o elocubrar. Não sabia que era tão sinônimo, mas... A imaginação, né? É interessante que a gente fala de imaginação, né? A imaginação é importante? Tu acha que a imaginação é importante, pastor? Eu já tô entrando. Cara, aqui na eu vi pauta, uma... assim. Fugiu totalmente do assunto. Fugiu, mas vamos desculpa. Não, eu vi uma coisa interessante sobre imaginação, falando sobre visão espiritual. Sim. Às vezes as pessoas acham que a visão que Deus vai te dar não vai passar pela tua imaginação. Lógico que vai, porque se Deus vai te mostrar algo, você tem que ter uma formação. Teu cérebro é assim, né? Teu cérebro, você vê uma coisa, ele entra o inverso e aí ele codifica e ele forma a imagem, né, no teu cérebro. Então, para você ter uma visão espiritual também, ele vai ter que, de certa forma, criar essa imagem a partir de uma imagem vista anteriormente. Então, ele vai imaginar. Então, pessoas que, eu quero ter uma visão de Deus. Fecha o olho, cara, imagina como Deus vai te usar daqui a 10 anos. Uau. Tu tá tendo uma visão de Deus. Yeah. Agora, se você fechar o olho e não conseguir ver nada, não conseguir imaginar nada, é um problema. Então, crente sem imaginação é um crente que não tem visão. Ou é um velho já. O crente sem imaginação não tem Na visão. verdade, assim, Bill Hybels disse que visão é uma imagem do futuro que gera paixão nos nossos corações. Como é que você vai ver essa imagem do futuro se você não imaginar? É isso aí. Porque imagem vem de imaginar, criar imagens. Criar né? imagens. Criar imagens. Tem até uma imprimir música imagem. do... Hoje nós vamos falar de música aqui, né? Estamos Tem uma música muito- do... Por favor, só não vamos falar sobre música do mundo, né? Ah, meu Do Deus. mundo? Meu Deus. nós Não, vamos Não, falar isso não, hoje né? nós vamos falar só de músicas Né? músicas de Marte. Não Marte. pode. Só música né? com Não pode. Só Johann Vamos Sebastian falar de Bach pra lá. músicas de Saturno, né? De Júpiter. Interessante. Deixa eu falar uma coisa que interessante. Mas Júpiter não é o mundo também. Não, do nosso mundo, da Terra, né? É interessante que a minha esposa, a Janaína... Um beijo pra você, meu amor. Será que tá assistindo, né? A Jana não tá assistindo. Tá cuidando do... Tá dando café Eu pro não quero rabo. falar nada. Ela está imaginando. A minha já se manifestou, né? Assim, amor, na expectativa. A semana toda. Ai, cara. meu Deus do céu. Vou fazer o que, né, cara? Nem todos têm esse privilégio. Nem Minha todos. esposa tem expectativa todos os dias, cara. Só quinta-feira. Vamos lá, Tá, brincadeira. e aí? Falando em música, que a gente vai daqui a pouco cantar uma música aqui. Eu quero ver quem é afinado hoje aqui. Nós Nós vamos cantar uma Gente, com música. licença, vou dar uma volta. Semana que vem eu volto. Nós vamos Vamos cantar cantar uma. uma. Mas falar em música, e música do mundo, a minha esposa é formada em música. Minha esposa é musicista, formada na Universidade Estadual do Ceará. Não estou ganhando nada para fazer propaganda da UES. Mas foram mais de 5 anos, porque naquela época, Natan, tinha vestibular. Caraca. Aí você fazia o vestibular. Se você passasse no vestibular, você fazia 1 ano de um curso, né, de preparação. Para depois você iniciar o curso efetivo de bacharel em música. Não sabia disso. E Caraca, a Jana também estudou, ou sabia seja, não. mais de 5 anos na Universidade Estadual do Ceará, música. Nessa época nós éramos de uma denominação da presbiteriana, inclusive muitas saudades e ótimas lembranças. Mas, cara, a gente era líder do louvor da igreja. Então imagina aí as lutas, né? Como assim? Vocês são líderes de adoração na igreja local e a Janaína Caraca. tá cantando música mundana na noite. Misericórdia. Na noite, né? Como se fosse assim. Como se ela tiver. Se a pessoa Na falar assim, noite, você imagina ela num bar, cheio de bêbado, e ela ali. Exatamente. Cara, Mas eu te falar, oh Deus. que aí a Jana, como ela fazia faculdade de música, ela teve que participar do coral da universidade. Saúde. Saúde. Ela teve que participar. Deu até um Cara, estouro no áudio aí, né, cara? Cadê? Ó, deixa eu falar. Piada interna, né? Vamos manter isso na casa. Vamos Não voltar. vamos expor o A nome Jana- do meu Sério. irmão. A Jana teve Isso é que um cantar no programa coral, sério. no coral da universidade. A gente viajava para participar de festival de música de Ibiapaba, que era um festival muito conhecido em Fortaleza, no Ceará, na verdade, né, em Ibiapaba. Então a Jana participava de quartetos.
A Jana chegou de fato a cantar na noite mesmo, em algumas apresentações. E aí as pessoas ficavam, cara, mas como assim? Né? Mas ela não é líder de adoração, ela tá cantando música do mundo. Desviou. Né? E eu falei, pô, aí eu lembro de uma vez, eu tava no retiro da igreja de carnaval, a gente tava ali, aí eu fui falar com o pessoal da igreja, e eu fui falar, irmão, se um médico, ele um aluno tá estudando medicina, ele vai ter que ir pro hospital, não vai? Vai ter que fazer o estágio, ele vai ter que lidar com alguns... Se o advogado, ele tá estagiando, ele vai ter que ir para um escritório de advocacia, ele vai ter que assistir vai ter que ir pro fórum, né? Se a pessoa está fazendo pedagogia, vai ter que trabalhar numa escola. O músico, irmão, ele vai ter que fazer o quê? Só ir para dentro de igreja? É um assunto que, inclusive, a gente pode até trazer para um outro react aqui, né? Mas a gente tem esses conceitos pré-estabelecidos na nossa mente do que que Deus aceita e do que Deus não aceita. Isso é fruto, né, do velho dualismo, né? Você que não fez alinhamento vocacional, pelo amor de Deus, né? Mas aquele velho dualismo grego, por quê? E é um dualismo grego que é platônico, né? Há muitos anos antes de Cristo, Platão desenvolveu a ideia do mundo, desenvolveu o conceito, a filosofia do mundo das ideias e o mundo material, né? Então, o que era? O mundo das ideias era um mundo perfeito, era um mundo... Eles chamaram de mundo das ideias, era um mundo que estava tudo em ordem, que as coisas funcionavam. E o mundo material era o lado ruim, tipo o lado negro da força, sabe? Tipo o Jedi e o Sith. Você tinha só falou. Então o mundo material era isso. Era isso. E em algum momento da história cristã, a igreja absorveu essa ideia platônica do mundo das ideias e o mundo material, e tudo que tangia a espiritualidade, tudo que tangia a imaterialidade, tudo que tangia a essa ideia platônica era de Deus, era nobre, era belo, era bonito, e todo o mundo material era pecaminoso, era demoníaco, era diabólico, tudo que era físico, que tratava no âmbito dos sentidos era ruim. E muita gente absorveu isso. Os gnósticos, né? O gnosticismo, exatamente, que a Bíblia bate muito contra isso, é exatamente. Tudo que é matéria é ruim. Aí vem a ideia dos monastérios também, que vai exatamente nessa linha, né? Exatamente. Os essênios, na época de Jesus, que iam para os desertos também, se isolavam. Bem lembrado. Entendeu? Então, sempre na história da humanidade teve esse abismo. E como o nosso tema hoje é abismo de gerações, exatamente, nós estamos falando aqui agora que esse abismo, ou seja, esse racha entre gerações, essa ruptura entre gerações, ela pode ser vista de várias formas e em vários setores da sociedade. Hoje nós vamos falar sobre esse abismo de gerações e nós vamos cantar uma música. Vamos começar cantando? Nós vamos cantar uma música. Vamos começar cantando a primeira música que o ministro de louvor Natan Batista aprendeu a ministrar. Era a música aqui, ó, que a gente aprendeu a cantar. E é incrível e vai fazer todo sentido. Não se escandalize, não se escandalize. Nome do hino? Qual o nome do hino? Não se escandalize, nós vamos falar de tempos modernos. Não diz o autor, vamos cantar. Não, vamos só. E aí, cantar não, eu vou ler a letra. Não, vamos cantar. Não, vamos cantar. Vamos cantar. Não vamos cantar. Não. E quem conhecer a música, coloca no chat aí. Eu soube que as igrejas batistas, elas sempre a primeira canção que canta para os novos convertidos. É, a primeira canção. E olha só o Bruce Santos, o nosso Bruce aqui, já tá acompanhando a gente aqui. O Bruce vai saber. O Bruce vai saber. Bruce, solta pra nós um Ré menor aí. O Ré sustenido, melhor. Então, vamos cantar no Imagina 3? Não, você vai cantar mesmo. Imagina é outra música. Imagina é do John Lennon. Não, isso é Imagine. Então, né? Mas pô, Imagine é outra música boa pra gente cantar também, né? Era uma boa também, né? Mas vamos lá. Vamos contextualizar, né? Vamos contextualizar, né? Imagina você... Isso aqui foi... Que tempo que foi escrito isso aqui? Década de 90, 80? Eu não sei. Eu não estava nem nascido, provavelmente. Vou descobrir. Mas olha só, e pensa só, imagina alguém que está cantando isso, expressando isso, e que realidade essa pessoa quer expressar. Ok? Nós vamos cantar ou nós vamos só ler? Eu tô... Deixa eu ver se eu Você está com medo. Estou constrangido. Você... Eu vou ser cancelado na internet. 82? 82. Olha 82, só. ou seja, 82. tem 38 anos. 38 anos. É isso, 38 anos.
Natan falando aí pra nós. Meu Deus. Vamos lá, Então, no 3, vamos lá. vamos Eu cantar? acho que não Vamos pode tentar cantar, porque senão Acho que não pode cantar vai porque o nos derrubar. YouTube- Não, Derruba, derruba não. É cover não, só se a gente tocasse a música. Ah. Cover não derruba. tem Eu me certeza? informei. Mas, gente, Eu me informei. Alguém fez o dever de casa, né? será Alguém que não fez. tem a chance de a gente cantar tão bem que parece original? Meu O Deus YouTube do céu. poderia Olha, derrubar Eu se queria fosse falar sobre ruim, mas... expectativa, tá vendo? Então Vamos vamos lá. lá. Mas peraí, tem. Pra gente Natan tá cantar. com medo de cantar. Pra Ele gente tá cantar, enrolando. o pessoal que tá Natan nos está assistindo aí tem que botar o like. Todo mundo que tá assistindo, bota o like aí que a gente vai cantar. Então vamos Se não segurar, botar o like, vamos a segurar. gente não canta. Tem quantos likes até agora? Entendeu? Tem 16 Temos likes, 16 27 likes, assistindo. 27 pessoas assistindo. Não, covardia. Não. Né? Então, Se bater 50 pessoas assistindo, Ó, a gente canta. a gente Ó. canta. Ah, Então senão a gente não aí canta. Vamos pra sim, frente. hein? Vamos pra frente. Aí sim, ó. Vamos pra frente. Ó, o Bruce tá falando, meu guitarrista preferido, 85. Ah, o Bruce, ele, quando a gente tava Ele já procurando a sabe, idade, ele já. já botou a... É de 82. Aqui, mas é de 82. A música é de Bruce. 82, É, Bruce. eu acho que ele chutou 85. 82. Mas quase tu falou o nome acertou. da música já? Não, falei. Ah, tá. falei. Mas tem gente aqui que já acertou, se pá. Tem gente que já acertou. Como? Ó, a Elis Regina, que tá sempre acompanhando ela, canta, Natan, canta, Só Natan. se tiver. Você teve Não, alguém não, que já, não, já não. colocou aqui, ó. Você Não, tem não que diz, enviar. não diz, Ó, não o like diz. já aumentou. Já aumentou o like. Não diz, O não like diz. já aumentou. É surpresa. É, você Não, vai ter que... e se bater 100, o cantor original da música vai entrar aqui na porta. Aqui agora. Meu Deus. E agora Olha pode aí, mentir ó. também? Não, brincadeira, Olha né? aí, Pode vamos brincar, lá, né? dá o like Olha aqui, aí. ó. Olha que interessante, né? O pessoal tá colocando sobre essa questão de estar posicionado, né? Não no mundo. Quer dizer, que não tem como tirar a gente do mundo, né? Nem Jesus disse isso. Ó, tá aqui, ó. A Juliana Oliveira, eu trabalho em hospital em BCI, nós temos o coral da instituição e cantamos música secular e cristã. É pecado? Com certeza. Cara, Esse é um tema bom, né, Esse cara? é um tema para um novo... É um tema Vamos react, react, eu vamos acho, fazer um né? react só sobre música mundana. É isso aí, música do mundo, É. né? Certo? Vai lá, o like tá aumentando, hein? Nós vamos ter que cantar. Nós vamos ter Ó, que anota cantar. aí, nós vamos fazer um react música mundana. Músicas seculares que são mais cristãs do que as músicas cristãs? Não, isso aí. pô, você tá participando da polêmica, amor. Bater Hoje 50 não. pessoas a gente canta. Hoje Vamos nós falando estamos falando então. sobre abismo de gerações. Eu É vou isso ler aí. uma parada aqui, Bater 50 certo? pessoas. Eu vou a ler gente uma canta. coisa aqui, certo? Deixa eu ler aqui o que eu estava lendo pra gente no começo. Olha aqui. Eu vou ler. Quem conhece a revista Time? Revista mundialmente conhecida, certo? Eu vou Certo. ler aqui partes de alguns artigos que foram capas da revista Time, certo? A capa da revista Time, escrito: será que Deus está morto? Eita. Capa da revista Time. Diz assim: durante todo o desassossego, muitos de nós perdemos o contato com nossos jovens. Ó, perdemos o contato com os nossos jovens. A imprensa chamou isso de racha entre as gerações. O que nós estamos falando aqui de abismo de gerações. Sim. A Time chamou de racha entre as gerações. Eu vou falar Time de novo, porque eu falei, ficou legal. Time. A Time falou racha entre as gerações. Logo depois da marca mediana da década, ou seja, uma década medíocre, nós descobrimos que uma mudança envolvendo um segmento considerável dos jovens tornou-se uma revolução completa. Caralho. Estes jovens estavam seguindo líderes novos. Será que está acontecendo isso hoje? Honrando heróis novos, ou seja, os jovens estão sempre atrás de heróis, de referências, né? Líderes novos, honrando heróis novos, aderindo a causas, que nós falamos quinta-feira passada, causas novas, todo jovem quer uma causa, cantando slogans novos, vivendo atrás de códigos novos. Pô, tem um cara que fala de código direto agora, né, na Revolução Digital. Pá. Ingerindo substâncias químicas novas e adorando deuses novos. Uau, cara, é muita coisa nova aqui. Eu vou repetir, posso repetir? Deve. Sim. Eles estavam, os jovens, em meio a esse racha entre gerações, eles se juntaram e começaram uma revolução nova. E essa revolução foi marcada pelo quê? Eles estavam seguindo líderes novos, honrando heróis novos,
aderindo a causas novas, cantando slogans novos, vivendo atrás de códigos novos, ingerindo substâncias químicas novas e adorando deuses novos. Eita. Revista Time. Racha entre as gerações. E aí? E aí? Essa revista é de 8 de abril de 1966. Eu pensava que seria 8 de abril de 2020. Eu tenho quase certeza. Que descreve exatamente, né, características que nós encontramos, né, na geração hoje, né? Nessa geração de hoje. Quem são os líderes dos nossos jovens dessa geração? Quem são os heróis? Será que os nossos heróis estão morrendo de overdose, como já dizia Cazuza? Né? Muitos morreram já. Quem são os heróis dessa geração? Quais são as causas novas que os jovens estão aderindo? E por que esses jovens estão seguindo tais pessoas, né? Porque a gente tem que pensar que os líderes hoje, os líderes dessa geração, os líderes, os influencers, hoje a gente não pode falar disso sem falar do mundo digital, né? Sim. Nós temos os influencers. O que tem feito, o que forma um influencer? Acho que essa é a questão. O que faz um influencer ser um influencer? Ser alguém que as pessoas querem ouvir, o lifestyle ser dele. alguém que as pessoas querem seguir. Isso, eu ia falar exatamente disso. Porque hoje, agora eu quero fazer uma conexão com o que você falou de consciente imaginativo. Tem um autor que eu gosto muito... Vai Elocubrar. Tem um autor que eu gosto muito, que é o James Smith. Eu recomendo, você que quer livros bons sobre justamente essa questão do hábito transformacional, dentro de uma perspectiva cristã. Ele é um filósofo canadense, James Smith. Ele fala sobre o consciente imaginativo exatamente dessa maneira. Que o que você compra numa pessoa é aquilo que você imaginou sobre ela. Então ele vai desenvolver a ideia de que todo ser humano é guiado pelo seu consciente imaginativo. Ele fala que nós somos guiados, ele vai muito na ideia do você é aquilo que você deseja, né? Não, ele vai contra o pensamento de René Descartes, porque René Descartes sempre vai na ideia de que você é aquilo que você pensa. E isso limita muito o ser humano em coisas pensantes. E esse foi um grande problema, talvez, da nossa formação cristã, e é isso que o Smith fala, que nós formamos, as nossas famílias cristãs talvez estão formando os nossos jovens meramente com informações. Então nós estamos olhando para os nossos jovens e tratando eles como coisas pensantes, estamos olhando os nossos jovens, tratando eles como coisas pensantes e achando que nós vamos formá-los, criá-los, desenvolvê-los simplesmente no seu modo cerebral, simplesmente numa esfera cognitiva. Ou seja, a gente vai desenvolver pessoas colocando informações na mente delas. A gente vai desenvolver os jovens fazendo com que eles estejam em toda a escola bíblica dominical. Nós vamos desenvolver as crianças simplesmente colocando informações nelas. E o James Smith vai falar que nós não trabalhamos o consciente imaginativo delas. Ou seja, ele está dizendo que nós não somos seres pensantes, simplesmente máquinas pensantes, mas que acima de tudo, acima de sermos pessoas pensantes, nós somos pessoas que amam. E ele fala que a gente sendo pessoas que amam, você só transforma e você só gera uma transformação na vida daquela pessoa se você fazer com que ela ame coisas diferentes. E o que as pessoas estão amando hoje é lifestyle. O que as pessoas estão amando hoje é estilo de vida. Então você olha um influencer e você olha o que ele está vivendo. Você olha ele entrando num carro bom. Olha só que loucura. Você não olha ele simplesmente o que ele está falando lá. Você olha mas ele você reformando olha a casa dele. ele reformando a casa dele, ele entrando num carro bom. Você olha ele fazendo uma viagem de férias para os Estados Unidos. Deixa eu trazer uma Bíblia para isso. Deixa eu trazer a Bíblia para nos fundamentar nisso. Por favor, tá? Manda bala. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Eita.
Cada vez mais, assim, não só nos nossos templos, né? Mas na sociedade como um todo, as pessoas estão buscando ouvir aqueles que agradam seus ouvidos, que atendam aos seus desejos. Então, quando você fala, né, que os influencers, eles vendem um estilo de vida, na verdade é o estilo de vida que a pessoa Ela quer. Que ela quer. Então, se ela quer viver aquilo. Então, é interessante, né? Então, as pessoas estão buscando mestres conforme seus próprios desejos. Uau. Então, tá claro isso pra gente, né? Então- Então, a Bíblia, ela... E esse aqui, Paulo tá falando sobre para Timóteo, que no final dos tempos ele vai ter que lutar contra isso, Sim. né? Sim. É o tipo de pessoa que nós encontramos hoje. E ele precisa permanecer sóbrio na fé e não parar de ensinar, de pregar o evangelho todo. Agora isso aponta para mim para a seguinte realidade. Elas buscam ouvir e prestar atenção, ouvir pessoas, né, e prestar atenção no estilo de vida que elas querem. Mas vamos fazer o contraponto. Será que as pessoas que têm algo para elas, que elas precisam, estão parando para dizer isso para elas? Né? Ou dizer da forma com que elas possam escutar. Será que essas Eu pessoas... posso estar falando em hebraico Exato. e a pessoa só sabe português. Então eu estou desconectado, a minha comunicação não está conectada com o alvo que eu preciso. Não tem Com linguagem. o alvo né? da minha comunicação, exatamente. Eu acho que isso é um ponto que ele precisa... A Suzete Pereira fundamentou muito bem. A Andréia Maguti falou. E a Silvana Chagas também trouxe um texto que ajuda a fundamentar o que a gente está Qual? falando, que é o Provérbios 23:7. Como imagina O homem em sua alma, assim ele é. Sim. Então, passa pela ideia de que o que nós estamos imaginando, né? E o Smith ele vai falar que nós temos que imaginar, nós temos algo para imaginar que é o reino de Deus. O reino de Deus deve tomar o nosso consciente imaginativo. E quando a gente imaginar o reino de Deus, a gente adequa a nossa vida para essa imaginação. Nós falávamos antes aqui, nós temos um diferencial, nós como cristãos, filhos de Deus, nós temos um diferencial em relação a todas as pessoas que de algum modo trabalham no consciente imaginativo. Por quê? Porque nós somos aqueles que sabemos o que vai acontecer no fim. Exatamente. E aqui nós não estamos falando que a gente é detentor da verdade, mas nós sabemos pela nossa fé, naquilo que cremos, nós sabemos... Aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz que é Sim. verdade, nós sabemos como vai ser o fim. Então, esse imaginativo nós temos na Escritura, é claro. E é o que a maioria das pessoas não tem. Elas vendem um estilo de vida, elas vendem um consciente imaginativo, elas vendem um lugar para a pessoa chegar, só que elas nem sabem direito que lugar é esse. Elas só querem, por isso que as pessoas querem um mundo melhor, né? O áudio da Clarissa, ela não quer, os jovens de hoje não querem o mundo que receberam dos pais, mas então vem a pergunta, que mundo eles querem? Exato. E quando pergunta que mundo eles querem, não sabe responder. Entende? Porque assim... Eles racham. Eles racham porque eles imaginam outra coisa. Eles imaginam Eles outra coisa. olham para o mundo que os seus pais estão deixando para eles, ou que nessa época aqui, de 66, que a gente leu a Time escrevendo, né, no artigo da capa, era uma geração que elas não queriam o mundo recebido dos seus pais. A década de 60 foi uma década marcada por quê? Deixa eu ler aqui para vocês o que a década de 60 marcou, inclusive, foi uma das piores décadas do mundo, da história humana. E principalmente o ano entre 67 e 68. Foi um ano, olha aqui o que diz sobre essa década. Eu vou ler. 40 anos depois de 68, isso aqui foi escrito 40 anos depois de 68, ou seja, em 2008, certo? 68 continua enigmático, estranho e ambíguo como um adolescente em crise existencial. Ele foi o ano da livre experimentação de drogas. Olha aí, liberdade. Jovem quer liberdade. Freedom. Né? Freedom. Das garotas de mini saia. Do sexo sem culpa. Da pílula anticoncepcional. Do psicodélico. Do movimento feminista. Da defesa dos direitos dos homossexuais. Do assassinato de Martin Luther King. Dos protestos contra a guerra do Vietnã.
da revolta dos estudantes em Paris, da Primavera de Praga, da radicalização da luta estudantil e do recrudescimento da ditadura no Brasil, da Tropicália, do cinema marginal brasileiro. Foi, em suma, o ano do êxtase da história. Para a frase do sociólogo francês Edgar Morin, um dos pensadores mais importantes do século XX. Foi um ano que, por seus excessos, marcou a humanidade. Ou seja, em meio a esse cenário, é que eles querem novos líderes, novos heróis, novas causas, novos códigos de vida, novas experimentações de coisas químicas, que a gente leu aqui sobre as novos deuses. Em meio a esse cenário, cara, os pais deles tinham morrido no Vietnã. Caraca, Eles perderam os pais. Ah, isso é forte. Milhares de pais morreram no Vietnã. Sim. E os filhos não queriam saber se eles estavam honrando a bandeira da América. Eles perderam os pais. Voltamos para a questão da paternidade, E aí, né, Davi? aí vem, cara, assim, os caras, eles não queriam mais Deus. aquela a American Way of Life, eles não queriam mais lá na capa daquelas propagandas de margarina, aquela família perfeita americana, de galegos com um cachorro, aquele Golden, aquela coisa linda. Não, eles queriam, cara, esse excesso, eles foram tão reprimidos, foram tantos nãos, e a religião faz isso. É a religião do não, velho. É a religião do não pode, é a religião do não deve, é a religião do não assiste, é a religião do não canta. Eu falo isso pros meus filhos. Lá em casa não tem música secular e música espiritual. Os meus filhos falam: pai, a música da Frozen é cristã, pai? Aí eu falo: filho, é uma música boa de se ouvir? Essa é a questão. Entendeu? A gente voltou para a parada da música porque é fácil da gente relacionar, né? Sim. Porque a gente bate tanto na música, não escute essa música, não é de Deus, tá? E o desenho? E o filme que você assiste no Netflix? Entendeu? A gente diz muito não, sem pensar. Não é uma fé inteligente, que Paulo fala que é no tempo da razão da nossa fé. Fomos treinados. Paulo não, é Fomos Pedro, 1 treinados, Pedro 3,15. Fomos treinados na nossa Só que a infância, geração de 60, como o Beto falou, parece que a gente está lendo hoje, não só mais 40 anos, mas agora quase 60 anos depois, cara. 6 décadas quase se passaram e a gente está lendo a revista Time de 66 e parece que nós, de 68, o artigo que eu li aqui, parece que a gente está lendo a nossa geração. Uma geração que quer o excesso, porque de tanto ser reprimida, né? Uma geração que quer causas. Martin Luther King, I have a dream. Né? Uma geração que não aguentava mais a segregação racial. A incoerência dos cristãos daquela época, brancos que se vissem um negro, eles atravessavam e iam para outra calçada, mas estavam de mãos erguidas adorando. Incoerência. Incoerência. Voltamos de novo no que a gente falou. Então o problema em si não é o abismo. O problema é o que está gerando esse abismo. Ou, na verdade, não é o que está gerando, é o que nunca desfez esse abismo. Porque se é de 60 anos atrás, será que um dia esse abismo foi desfeito, Natan? Vamos falar nós dois aqui. Não, é porque tem um comentário interessante ali, e como é alguém assim do círculo de amizades mais restrito do Beto, né? Eu acho que ele gostaria de comentar isso, né, Beto? Quer Porque falar do comentário do João Venâncio, exatamente. João Venâncio tá assistindo a gente. Então, Ô, eu achei o comentário relevante. Não, eu tenho que ver agora até o Né? que eu falei. E eu tô- Como Não, eu e falei ele, assim, alguma eu só besteira. tô preocupado porque os likes estão aumentando. Porque assim, ele complementa Sei se eu exatamente quero isso que o Davi chegar tá nesse falando. Né? Ele Muito bom, complementa muito exatamente bom. isso que Lê tu tá aí. falando. Não, João Davi. Venâncio a gente tem que parar pra ouvir. É, por isso que Fala aí. até deixei até o Beto falar. Fala, John, bom dia. Fala. Receba aqui o nosso abraço, John. Fala, pô. O João Venâncio disse assim: o mundo é diferente, as gerações são diferentes, os interesses são diferentes e as rupturas são normais e necessárias. A manutenção do status quo é de longe muito pior e mais destrutivo. Uau! Eita. Tem como abrir um microfone pra ele lá? Ô João, tem como a gente chamar Tem como aqui? chamar ninguém online aqui um dia? Tem sim, Um dia tem tem. como. Um dia, né? Um Tem. dia. Tem. Então Só nós tem vamos que se chamar um preparar dia. pra isso.
O João aqui online aqui, nós vamos fazer isso. A gente conversou sobre isso ontem, né? Foi. Nós queremos convidar pessoas online aqui, Romulo. Vamos desenrolar isso aí. Esse ponto do status quo eu acho que é fundamental, né? Porque daí a gente vai pro outro lado. A gente vai pra geração talvez dos pais que não entendem, não conseguem compreender que o mundo mudou, né? O que muda, princípios a gente sabe, gente, princípios e valores não mudam, mas o mundo muda. É a mesma coisa de Deus. Deus não muda, mas Deus se move. Então, eu acho que ele está indo justamente nesse ponto de que nós não podemos também nos firmar a estruturas que estão ultrapassadas. E eu acho que a gente precisa entender quais são as estruturas que são fundamentais e são princípios bíblicos que não devem, que são, digamos, ageracionais. Não sei se existe Pode ser, se não existir, pode existir. É bonito, né? É o prefixo a, que é negação no grego. Isso, ou seja, pessoas que não... coisas, estruturas que são independentes de geração e coisas que no nosso tempo hoje são os não marcos que a mais. Bíblia diz, não mexa nos marcos antigos. Os marcos antigos, né? Eu penso muito, cara, quando eu penso nisso, eu me lembro de Josias, porque Josias, o rei Josias, acho que é 1 Reis 22, alguém de Bíblia, bom, eu acho que né? Josias promoveu uma reforma, foi um dos reis que promoveu uma das maiores reformas em Israel. Sim. E é interessante, Josias... Segunda Reis. Segundo Reis 22, a partir de 22, né? 22, começou 22. A reinar com 8 anos de idade, que o seu pai Amon foi assassinado. Ó, seu pai era Amon e o seu avô, se eu não me engano... Manassés. E o seu bisavô Ezequias. Exatamente. 3 reis desviados. 3 reis desviados. Esse é o ponto interessante. Se somar o pai de Ezequias. Esse é o ponto interessante. Que era pior de todos. Ainda, né? Pior ainda de todos. Então, Josias foi um dos reis que promoveu uma das maiores reformas. Tá aumentando aqui, nós vamos ter que cantar, povo. Gente, nós vamos cantar. Se chegar aqui a 50 likes, nós vamos cantar aqui uma música profética. Então, vamos lá. Se inscreve aí, deixa o like e manda pra todo mundo. Foi um dos reis que promoveu uma das maiores reformas em Israel. Ele teve que se desconectar da paternidade dele. Então a gente fala de paternidade, só que ele teve que se desconectar da geração passada dele, só que ele teve que se conectar com o marco antigo, porque o texto vai dizer que ele andou nos passos de Davi, seu pai. Então eu acho isso muito, cara, isso fala muito comigo, porque ele teve que se desconectar da estrutura de família dele, que ele veio de um pai e um avô totalmente desviado, mas ele teve que se conectar a um princípio, que daí eu estou falando de estruturas que são independentes da geração. Ele andou no caminho de Davi, seu pai. Porque, na verdade, a gente vai precisar sempre de um ponto de referência. Exato. Não tem como. Não tem como. É isso que nós precisamos entender em relação a essa nova geração de jovens, né? Não é que eles estão perdidos, é porque, não, na verdade, assim, os pontos de referências que eles têm, eles já não querem mais, porque eles não conseguem encontrar uma coerência entre o que os pais fazem e aquilo que eles vivem. Exatamente. Então eu não quero mais isso. Só que aí o que acontece? O grande problema é que muitas vezes acabam escutando pessoas que também não são um bom referencial. Exatamente. Nós sempre estão procurando. Eles estão procurando. Eles estão procurando. Entenda assim, então, nós sempre vamos... Aí que entra a disputa de influência. Isso. A influência, não adianta, nós vamos exercer influência e sermos influenciados sempre. O ponto é, nós estamos mais sendo influenciados ou estamos mais influenciando? E por que não estamos influenciando tanto quanto outras pessoas hoje têm uma voz mais ativa? Sim. E no processo de reforma que Josias começou, ele viveu essas duas movimentações, que foi a movimentação de destruir as estruturas que precisavam ser destruídas, porque ele foi pegando os altares idólatras, altar de Baal, de Moloque, de Astarote, e ele foi destruindo tudo. Ele precisou romper com um sistema de idolatria que já vinha há, no mínimo, gente, se a gente for pensar, pega Amon e Manassés, no mínimo 80 anos. No mínimo, então ele já é uma estrutura que precisava ser rompida. Então ele foi destruindo todos esses altares idólatras que já vinham de um tempo, só que chega num momento que eles chegam diante de um altar de um profeta, eles chegam diante de um altar de profeta e pedem, mas o que nós vamos fazer com esse aqui? Não, esse aqui você não mexe. Porque o que nós estamos vivendo hoje foi esse profeta que profetizou
Há 300 anos antes isso. dele nascer, o profeta que não tem um nome. Que não tem um Primeira nome. Reis, capítulo 3 diz: Isso. um homem de Deus, Um homem de Deus. profetizou. Perfeito. Vai nascer um menino chamado Josias, que vai fazer isso, vai pegar os altares falsos, vai destruir. cara. Exatamente. E o cara vive uma profecia 300 anos antes. Então cara. ele rompe com o sistema de idolatria que ele tinha que romper da geração passada, mas ele se conecta com a palavra que tinha sido liberada lá atrás, isso. com o princípio. Nós temos que romper, e eu penso isso, gente, nós temos que romper com os sistemas e as estruturas que não cabem mais para esse tempo. Mas não é só romper, porque muitos jovens têm rompido com essas estruturas, só que ficam perdidos, como o Vânios falou. Precisamos romper com sistemas que precisam ser rompidos, mas precisamos nos conectar com os princípios, porque eles são atemporais, eles são Estrutura, independentes né, de cara? geração. Sem estrutura uma casa cai, não adianta. Exatamente. Pegando- Família é não uma adianta. coisa, é uma estrutura sempre. que ela é independente da geração. Independente da geração, nós precisamos constituir família. Pegando um gancho no que tu falou, Natan, Davi, Vânios, tava pensando aqui, né? 45 likes. Tava pensando aqui, por que existe esse abismo? Não existe, não é de hoje. Não é de hoje que existe esse abismo entre as gerações. A gente percebe, né? Você leu uma matéria de quase 60 anos. Então, assim, esse abismo ele vem o quê? De forma latente, ele vem crescendo, né? Vem crescendo cada vez mais forte. As gerações estão cada vez mais distantes. Aí eu pensando num detalhe aqui, que vocês falaram sobre Josias, né? E sobre essa palavra que o profeta, que não tem nome, liberou 300 anos antes, né? 300 anos. Aí eu fiquei pensando, cara, por que esse abismo está crescendo, está cada vez mais forte? Aí eu pensei, é porque os pais pararam de profetizar sobre a vida dos filhos, porque o que conecta os pais e os filhos é quando o ato do pai liberar palavras sobre a vida dos filhos, Zacarias, né? sobre a sua descendência, isso mantém a sua Pais estão descendência mudos. conectada. Entendeu? Uau. A palavra dos pais, quando liberada sobre os filhos, gera o quê? Gera vida, gera conexão. Então, a ausência de pais, pais que deixaram de liberar palavras, Uau. né? Pais que deixaram de trazer os filhos para perto e falar assim, filho, ó, Deus tem sonhos para o papai, Deus tem sonhos para você, Deus liberou palavras sobre a nossa família. Então, pais que deixaram de liberar palavras E nem deixaram, sobre Beto, a só. vida. Pais que abortaram Abortaram. o destino dos seus filhos pelas suas ambições materialistas. Caraca. Porque Amon, pai de Josias, Manassés, avô de Josias, sacrificavam crianças vivas para Moloque. Moloque. Entendeu? Então, assim, você pode ler isso no capítulo 20, 21 de 1 Reis e em Crônicas, fazendo a referência, mesma Sim. passagem em Crônicas, Sim. né? Eles sacrificavam crianças vivas a Moloque. Você imaginou, cara, o que é um pai? Imagina, cara. Imagina, Manassés. A gente tem a figura, eu tenho a figura de avô. O meu avô, Herbert. Ou era o meu avô Luiz, né? Já falei isso. Inclusive, o vovô Herbert está assistindo. Tá Beijo, assistindo. vô. Beijo, Então, vô. cara, Leite. Ô, seu Herbert. Quando eu penso no meu avô, De cara, Deus. eu penso um Queridão. cappuccino. Entendeu? Ô, tomei esse cappuccino lá. Cappuccino. Tomei esse cappuccino lá. Um senhor de delícia. cabelos brancos, cheio de sabedoria, Sabedoria. pra te falar, que ama ouvir os netos, que ama ver os bisnetos, entendeu? Ama arrumar mesa para receber toda a sua descendência. Será que a gente consegue pensar isso de Manassés? Mas Um vamos cara olhar que pra sacrificava o bebê vivo para Moloque. Não, que tipo de avô e de pai que eu consigo ver? Altos executivos que não tem tempo para a família, mas anda num Land Rover, num Lamborghini, num Porsche, mas ele quando sai de casa de manhã o filho ainda está dormindo, quando volta o filho já foi dormir, ele talvez não vê a esposa, porque quando chega em casa ele vai pro escritório dele da casa e ele acha que simplesmente dar um iPhone 12 ou quando não tem o 2 ainda, tem um 11 Pro Max 256 GB é o suficiente. Entendeu? É aí que ele está fazendo. Isso ele está diariamente construindo ou aumentando esse abismo. Ou seja, Davi, os filhos vivem a ditadura do silêncio, porque os filhos não escutam mais a voz dos pais em casa. A ditadura do silêncio. ou- Os filhos vivem... ou- Me ajuda, Vânios. Ou, Fala. olha só, vamos falar de Manassés, Muito então. forte isso, cara. Quem foi pai de Manassés?
Ezequias. E quando que Ezequias concebeu Manassés? Foi naquele período de 15 anos, quando Deus disse para ele ordenar a sua casa. Deu ordem para ele Curou, ordenar. olha, te dou 15 anos para você colocar a sua casa em ordem. Mas ele pôs a casa em ordem? Hã? Ele pôs a Mas casa em ordem? então, detalhe, nesse período é que Manassés foi concebido. Então, detalhe, nesse período, Manassés aprendeu tudo com Ezequias. Quando, né, vieram os mensageiros da Babilônia, o que Ezequias fez? Olha o meu ministério. Olha o que eu tenho. Olha minhas riquezas. Olha só as minhas riquezas. Olha só, ele então mostrou a casa do tesouro, os utensílios. Olha só o que eu tenho. Aí veio o profeta. Cara, exatamente. E aí, detalhe, o que ele diz quando foi confrontado pelo profeta? É boa essa palavra, terei paz em meus dias. Então é uma geração que não se importou com o que vai acontecer com a próxima geração. Então Manassés é fruto do quê? Ezequias não começou super bem? Sim. Começou muito bem. Sim. Certo? Começou restaurando o serviço no templo. Sim. Né? Foi tremendo, porque a influência da sua mãe. O seu pai é um sem vergonha, né? Um safado sem vergonha, né? Como a gente vai dizer, né? A casa. Mas ele tinha uma mãe, que era Bia, filha de Zacarias, que cremos que é o profeta Zacarias. Porque não tem conexão, das cara. mães aí. Porque entenda assim, não tem conexão entre o pai que ele teve e como que ele conseguiu se conectar àquela outra paternidade, segundo seu pai, Davi. Exatamente. Tá? Sempre vai ter uma influência de paternidade, sempre vai ter. Sim. Agora o que eu quero dizer assim, ó, Manassés é fruto do quê? De um pai desviado. Sim. É fruto de um pai desviado. Um pai que sabia a palavra, que fez algo tremendo, mas simplesmente daqui a pouco ele sucumbiu às coisas materiais. Nada, Davi. Exatamente isso que você falou. Só que tá onde? Quantos mil anos atrás? Onde tá tudo na palavra, Quando a gente cara. não sabe a data, a gente fala trucentos. E atenção, porque nós chegamos em 50 likes, nós vamos ter que cantar. Agora, E o povo já começou a cobrar também, né? Chegou Mas aos antes, 50. antes da gente cantar, fica calma aí, segura aí. Só no né? final. Só no final, porque mas agora nós vamos cumprir a promessa, fiquem tranquilos, né? Mas só mais uma coisa que, cara, que me veio da vida de Josias, você falou que eles sacrificavam para Moloque. E eles sacrificavam as crianças para Moloque com que objetivo? De vitória nas guerras. Sim. Vitória nas guerras. Conquista. Eu sempre, exatamente, conquista, né? Eram os três principais deuses idólatras, né? Os três principais ídolos daquela época, que era Baal, que Baal era o deus da fertilidade. E a ideia de fertilidade era o deus que fazia com que os campos fossem férteis, fazia com que as mulheres tivessem filhos, e isso representava a questão, né, de desenvolvimento, de poder, mais poder, e fazia com que aumentasse a riqueza. Moloque, que era para ter vitória nas guerras, conquista de territórios, então aumentava o poder, quanto mais território, mais poder. E Astarote, que era a deusa da sensualidade, o ídolo da sensualidade. Então aí nós vemos os três ídolos que são os três principais ídolos que tentam comer a nossa geração, que é dinheiro, sexo e poder. Uau. E todo mundo, e de algum modo, a pessoa que escreveu a música que a gente vai cantar, né? E esse tempo que nós falamos aí da década de 70, de 80, dos hippies, esses movimentos, de algum modo, esses três ídolos estavam entranhados. O desejo por esses três ídolos estava entranhado. Dinheiro, sexo e poder. Por quê? Porque se criava um consciente imaginativo de que quanto mais dinheiro, mais sexo, mais poder, mais felicidade, mais sentido. Então a parada é essa, a galera tá atrás de sentido, e quando a gente apresenta um ídolo pra ela e diz, através do sexo você vai ter sentido, ela pega aquilo e vive aquilo. Quando você diz pra ela que o dinheiro, simplesmente ter uma vida bem sucedida financeiramente, vai trazer sentido, ela pega e agarra aquilo. É uma relação idólatra, é uma relação de adoração. Sempre é uma relação de adoração. Sempre. Ou quando você mostra assim, quanto mais poder você tiver, quanto mais status você tiver, quanto mais você ser reconhecido por subjugar, por dominar, quanto mais você ser conhecido por governar, por ter mais poder, isso vai trazer sentido para você. Sempre é uma relação de adoração. O problema dessa geração é um problema de adoração, porque eles estão atrás de um Deus. E daí, se nós não apresentarmos o Deus único e verdadeiro para eles, é onde vai haver o abismo, onde vai haver o rompimento. Não, já existe. Mas por que eles estão atrás de um Deus?
Porque alguém não apresentou o Deus verdadeiro para eles. Isso. Agora, Aí voltamos nós estamos exatamente. falando dos problemas, deixa eu trazer um Exatamente. pouquinho da solução, Fala, de Fábio. forma prática. Precisamos. Tá? Então, em 2 Timóteo capítulo 3, nós vemos a humanidade dos últimos dias, de forma clara. Mas vamos lá. 2 Timóteo 3, 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E aí nós recebemos que 3,16, que é o outro 3,16, né? Sim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, o que acontece? Então, é justamente isso. Os pais precisam ensinar a palavra, mas não só ensinar no sentido do conhecimento, mas viver isso. Porque aí os filhos vão conectar aquilo que eles estão aprendendo com o que os pais estão vivendo. E isso é poder de Deus, cara. O que está acontecendo é justamente essa ruptura, porque eles não conseguem enxergar nos pais aquilo que os pais estão falando, a incoerência. A gente vai e volta, a gente acaba no mesmo lugar, cara. Que o abismo de gerações acontece. Por quê? Porque o povo, né? Vamos lá para por que Deus teve que mandar os juízes? Porque lá em Juízes capítulo 2, né? 11, isso. Cada O povo um não fazia conforme. exatamente. Então o povo não conhecia Deus e nem as suas obras. E aí é exatamente isso que acontece. E não adianta, geração após geração, Deus tem que fazer isso, tem que dizer assim, ó, como em Gênesis 12 falou para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai da influência que você está recebendo. Porque é uma influência totalmente caída, é a influência dos caldeus. Sai daí, porque de ti eu preciso começar uma nova nação. Então, assim, que não tenha que acontecer isso com os nossos filhos. Sim. A ponto Deus ter que dizer assim, ó, sai da casa do Vânios. Porque na casa do teu... Ah, cara. Nossa, que forte isso. Sabe que Deus tem que dizer assim, sai da casa do Vânios, porque a casa do Vânios é uma casa incoerente. Uau. Porque ele ensina tantas coisas para tantas pessoas, mas ele mesmo não vive na sua casa, cara. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Tá? Que isso não aconteça com as nossas casas. Por isso que nós precisamos olhar cada vez de uma forma mais, eu digo crítica no sentido de nos criticarmos para ver se estamos realmente sendo coerentes. Esse é o grande espelho que nós precisamos trazer para dentro de nós. Aí cara, é muito forte isso, porque ao mesmo tempo que a gente está falando do aspecto pejorativo desse abismo de gerações, né, como a Time falou, esse racha entre gerações, Deus é um Deus que causa rachas entre gerações. Porque é necessário. Né? Assim, tem um aspecto onde Deus falou para Abraão, né? Cara, sai, se você ficar aí, você não vai viver aquilo que eu tenho planejado para as gerações que virão a partir de vocês. Até porque Terá estava indo para Canaã. E para. Exatamente. Terá estava indo para Canaã. Quando Arã morreu, Exato. ele estabeleceu uma cidade, inclusive deu o nome do filho de Arã. Ou seja, lugar é de como se ele morte. se apegasse. Apegado, cara. Ele se apegou. Eita! Ele se apega ao filho que perdeu, mas ele não consegue imaginar o que Deus tem para sua descendência Pra sua mais, descendência cara. mais. Se apegou à sua dor, à sua perda. Pô, isso é forte, cara. Caraca, Criação apegada, cara. isso é forte E demais. quantos pais têm vivido isso hoje, Davi? Cara. Pararam no lugar de Hoje. morte e deram lugar pro seu lugar de morte. Deram nome pro seu lugar de morte. Ah, E engraçado que eu acho que é o Caramba. último capítulo Nossa. de eu acho que é o último versículo, se eu não me engano, de Gênesis 11, antes de Deus falar com Abraão, diz, o último versículo, e morreu Terá em Arã. uau. E morreu Terá em Arã. Em 12 Deus faz a promessa para Abraão. Uau. Ele morreu no lugar de morte. Sim. No lugar de morte que ele se estabeleceu, que Palavra, ele né? não conseguia sair. Entendeu? Quantas pessoas estão presas às feridas, sabe? Que receberam dos pais, que receberam dos avós, Que forte estão isso, presas a essas estruturas, presas a essas feridas e deram nome e se assentaram no seu lugar de morte. Uau.
E daí Deus vai precisar chegar E vai precisar vai arrancar. precisar cara. arrancar. Vai precisar arrancar, cara. Se você talvez... Meu Deus, isso é muito forte. Se você talvez não queira que Deus arranque seu filho de você, saia do lugar de morte Uau. que você se estabeleceu. É isso aí, cara. Forte. É isso aí. Saia do lugar de morte que você estabeleceu pra Deus não precisar arrancar o seu filho de você. Porque, detalhe, Caraca, porque Deus é tô sentindo geracional. Deus demais aqui. Abraão, Isaac e Jacó. E você consegue ver coerência entre Abraão, Isaac e Jacó. Você consegue ver a bênção de um pai pro outro. Olha só, então Abraão falou assim, cara, aqui aonde, oh meu Deus, aqui onde eu estou, eu não encontro esposa pro meu filho. Eu não encontro esposa pro meu filho. Então ele foi aonde? Ele foi buscar na sua parentela, né? Na sua sobrinha, no caso, né? Acho que era isso, né? E foi buscar lá, porque aonde ele estava, ele não encontrava esposa pro filho dele. Então, a influência que ele vivia, ele percebeu que não tinha ninguém pro filho dele. Uau. E aí então, ele foi buscar. Aí quando encontra Isaac e Rebeca. Precisou Cara, buscar em outro ambiente. Em outro ambiente. Porque ele se percebeu mover. que o ambiente que ele estava, ali não ia ter. Exatamente. E olha, cara, isso aí assim é... Meu Deus, tá doido, cara. Uau. E eu preciso depois ver isso aqui Caraca. de novo. Foi forte, isso foi muito Ah. forte, cara. Meu Deus do céu. Ei, eu Ah, quero ler meu agora Deus. o que a Time... Eu leio agora ou leio depois da gente cantar? Eu quero ler a revista Time, que ela foi de 66. Eu quero finalizar lendo o que ela escreveu em 71. Sobre aqueles mesmos jovens que estavam atrás de novos líderes, honrar novos heróis, novas causas, experimentar novas substâncias químicas, novos códigos e novos deuses. O que aconteceu com essa geração? Porque a Time que em 8 de abril vem a pergunta, será que Deus está morto? Em 71, em junho de 71, ela vem com a capa The Jesus Revolution. Eita. Eita. Eu leio agora, vamos cantar, pra gente não terminar Pra gente cantando. não terminar cantando, Terminar com né? coisa assim, né? É. Mas a gente vai cantar porque bateu os likes, já passou até, né? Então, vocês são bons, né, meu povo? É isso aí. Enquanto isso, manda pergunta também. Vamos depois tirar Vai. no finalzinho 2, 3 minutinhos para responder pergunta. Aproveita, manda pergunta agora. Ó, Desce o dedo aí, manda pergunta, manda o like. a Vevé também colocou aqui, ó. Devocional em família é uma das ferramentas. Ontem eu tive uma live sobre devocional em família com o pastor Com Tom e a Tom, pastora né? Mi, falando exatamente sobre isso, sobre a conexão, porque aí tu conecta o pai com o filho, mas não é o pai com o filho. É o pai e o filho com Deus. Sim. Quando você fala de devocional e traz a palavra, é o pai ensinando a palavra para o filho, vivendo um tempo juntos. Então, Vê se você se identifica com essa música profética. Vê se você se identifica com essa música profética. e perdi a música. Vai. Perdeu tá a aqui, música, tá aqui, né? tá aqui. Eu vejo a vida melhor. Não, cara. Ah, ele não quer, ele tá fugindo, ele tá fugindo. Natan Ele quer tá enrolar fugindo. Mas vocês vão me nós, ajudar? cara. Vocês vão me ajudar? Ué? Peraí, solta o lá. Lá. Só pra, né? Eu posso pra bater dar palma? uma afinada, né? Aquece a voz. aqui já tá pronta pra jogar também, né? Aquece a voz. Já Dá- tá preparando cadê o os Bruce? memes, Bruce, né? dá o dó maior. Dó O maior. Bruce, dá o dó maior aí, ó. Pico de pessoas assistindo. Meu Deus, o povo quando é assim, nós temos Tinha que que ser cantar assim, mais. né? Nós temos que cantar mais. Não, nós porque vamos tem mais fazer pessoas vários assistindo. react aqui. Escuta essa, anota aí também. Nós vamos falar sobre música mundana. Então nós vamos falar fazer sobre música vários reacts aqui, cantando e avaliando letras de músicas Olha aí, ó. que falam pra essa geração. É isso aí. Vamos ter um. Vamos lá. Como a Olha gente só. tá assim, se estamos em informação, né? Informação. Vamos ter sempre esse momento da analisar a música dentro do Vamos, nosso. Acho que é bom. É. Achei que tu ia, Assim, tem um- tu ia pedir pro pessoal escolher a música pra gente cantar. Aí eu já fiquei com medo. Não, mas. nem Bota sempre- aí qual música você quer ouvir no próximo react, né? Bota aí Vamos lá. qual música você quer que a gente analise no próximo Ô, react. Natan, Não o Davi bota- acabou de falar pra não fazer Não isso. fazer? Não Você vai tá sendo fazer? rebelde. Ó. Jovem rebelde. Tô rompendo com a geração. Desculpa. Não, cara, mas aí verdade. assim não. Pode ou cara. não pode? É Pode claro. ou não pode? Acabou vamos. de falar isso e você vem e. Não, vai pra contra. avaliar pode, pra não pra Pra cantar, né? avaliar, não pra cantar, pra avaliar. É, né? pra can- Mas não bota, não bota coisa Mas ruim, tem né? que ser música do mundo. É, Eu já tem que tenho ser uma pra trazer, música tá? do mundo. Eu já não tenho pode uma- ser música de Júpiter, de Ó, Saturno. eu já tenho uma que discipulou muitas das pessoas que estão aqui nessa geração.
Eu quero fazer isso na próxima. Vocês Surpresa. não, surpresa. Surpresa. Porque assim, a gente Surpresa. fala de geração, o que mais marca a geração que não seja a arte? Sem Sim. dúvida. Música, muito forte. Música. Música é a única coisa que toca os Música. dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. Exatamente. Entendeu? Então vamos cantar uma música que marcou uma geração? Vamos Quem lá. marcou a geração? Vamos lá. Quem estava vivo Tempos em modernos. 1982? 1982. Quem conhece? Quero ver quem vai cantar ainda Tempos desse. modernos. Será que esse pessoal, se a gente pedisse esse pessoal gravar um videozinho, marcasse minha vacada, eles tinham coragem? Não, mas aí eu acho que não. Aí nós estamos Eu acho que eles não têm coragem. Aí Estão não, exagerando. nós estamos querendo. Será? O Rômulo tá ali, não faz isso, pastor. Não vou fazer. Não. Não, nós vamos cantar aqui. Vamos cantar. Presta atenção. Nós vamos Que cantar emoção, cara. Meu Deus do céu. para reflexão. Reflexão. Exatamente. Não é para adoração. Não, para É. reflexão. Reflexão. Olha só, então, o retrato de uma geração. Vai no 3. 1, 2, 3. Todo mundo. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Agora! Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. E o quê? Vamos nos permitir. Muito bom. Eu imaginei o pastor Luiz entrando nessa sala agora. Detalhe, puxando a tomada. Não, Puxando. acho que ele não ia puxar da tomada. Acho que ele vinha, sentava com a gente. Ia cantar junto. Ó, deu pico agora, top 10, sensacional. Sim, Cara, sim, eu sim. nunca me imaginei cantando essa Eu música no também Nirvana. não, né? Olha o Mas, Edson ó, Augusto. Sensacional. Estou vivo para ouvir e ver isso. Mas esse era o Mas é, retrato cara. de uma geração. Isso. Vamos falar agora. Na verdade, assim, ó, Por que em- que a gente cantou, tá, gente? Nós vamos explicar Porque agora, assim, pastor. a sociedade americana, ela é modeladora. Então, Sim. em 68, ela vem modelando um comportamento. Surgem os hippies, sexo, droga, rock and roll, novos heróis, novas causas, mini saia, o anticoncepcional, o sexo livre, tudo aquilo que a gente viu, a revolução contra a guerra, lá em Paris, em Praga, toda aquela parada toda. Chega no Brasil, vem na Tropicália, vem no cinema marginal, vem as pornochanchadas que falam, vem o cinema brasileiro, aquela coisa louca, né, de vida em comunidade, de romper com a geração dos pais, né, e em meio à ditadura também. E aí a galera começa a manifestar o seu grito de revolução Sim. nas músicas populares brasileiras. Caraca. E teriam várias. Aqui a gente citou o Lulu Santos, que é um pouquinho depois, em 82, mas ainda é resquício Sim. dessa cultura, dessa música popular, da Tropicália. Daí vem Chico Buarque com tantas músicas, Caetano Veloso, Rita Lee, e aí vem tantas músicas. É uma geração manifestando a sua indignação, o seu abismo, a sua rachadura com a geração anterior, ela manifesta nas suas letras. Com o quê? Aí vem o quê? Um abismo entre figura de autoridades, não só dos pais, mas dos presidentes, né? Figuras, aí vem a questão da censura. Não, uma geração que não quer mais ouvir a outra geração, então censura. Então corta, então diz que é proibido. Será? Então, assim... Sabe lidar com isso, né? Exato, então... Sabe lidar. Essas aspirações aqui de Lulu Santos, cara, a hipocrisia, né? Vamos ver por cima do muro da hipocrisia. Né? A sensação de urgência, cara, a gente não pode desperdiçar, porque o tempo voa, ele escorre pelas mãos. Então, assim, ó, vamos se permitir, cara. Vamos se permitir fazer o que a gente puder. Né? Eu, antes de ser cristão, eu falava, eu vou casar só depois dos 40.
Só depois, se eu casar, eu falava isso. Se eu casar, eu vou casar depois dos 40. Né? Porque eu vou fazer tudo que eu quiser da minha vida. Eu vou aproveitar. Né? E aí eu fico pensando, cara, eu casei com 20 anos. Com 20 anos eu ouvi um pastor chegar pra mim e falar, tu vai casar por quê? Engravidou a Janaína? Caraca. Tá preparado pra morar embaixo da ponte com a Janaína? As pessoas não conseguem ver Palavras mais. motivacionais. Motivacional, né? Não, e isso Sim. foi num curso de preparação de noivos. Mas eu vou dizer uma coisa. Isso é o pede pra sair. Cara, se você casar, você sabe que você vai se passar por isso. Você foi avisado. Eu creio que isso é saudável. Não, mas assim, peraí. Dada... O cara vem assim, ó. Não, aí vem a concepção. Não, um jovem não pode querer coisa séria. Pra casar, ele transou e engravidou. Veja que tipo de mentalidade. Há um loucura. abismo, Ah, cara. total. Então Lulu Santos vem e ele grita isso, certo? Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte. Ou seja, o senso de urgência, né? O senso que todo jovem tem. Só que como o Nathan falou, cara, peraí, nós temos uma eternidade. Pra que a pressa, meu amigo? Faz as coisas, cada coisa no seu devido tempo. Eclesiastes 3:1, há tempo para tudo. Só que precisamos de uma geração que tenha experimentado isso para ensinar outra geração. Exatamente. Então o Lulu Santos vem e grita o grito de uma De geração. uma geração. Ele vem e canta, depois eu ia até cantar outro aqui, mas deixa para o próximo. Deixa eu... Agora, Mas é isso. deixa eu isso mesmo. trazer eu como pai, olhando para essa letra, olhando para quem compôs e canta. Eu não estou julgando pessoas, mas eu preciso olhar para o comportamento de quem está cantando, porque isso é influência. Sim. Sim. Entenda assim, então, quando eu digo assim, Perfeito. ó... eu Isso quero- gera uns slogans, né? Entenda, Da geração. ó, entenda uma coisa, eu quero crer no amor, numa boa, e que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Entenda, se você olhar para alguns discursos hoje, ele tem um apelo fortíssimo. Uhum. Agora, a minha filha escutando isso, com tudo que ela está vendo ao redor, isso fala o que o coração dela? Uhum. É uma geração E, que vai tipo, dizer entenda mais uma coisa, sim do olha que que não, né? interessante. Sim. Olha que... Permissiva. Permissiva. Sim, Essa sim, é a cara. ideia, Play. Permissiva. Porque nós temos exatamente aquilo que 2 Timóteo 3 está falando, 14. Você está ouvindo, mas de quem você está ouvindo? Que exemplo tem quem está falando? Aí você vai saber sobre qual a intenção que a pessoa pode estar falando isso. É. Você sabe que é verdade, porque você sabe, você conhece quem tem falado. Então, assim, não é só aquilo que está sendo dito. Mas Sim. quem está dizendo? Quem está sendo, quem está falando. É porque a música, eu lembro Cara. do Rodolfo Abrantes. Eu tenho um temor gigantesco, assim, se entende? Você consegue enxergar os dois pontos, Com certeza. Com certeza. sabe? Então, Sim. desculpa, David. Não, falando de música, o Rodolfo Abrantes estava nesses dias no Danilo Gentili. Cara, e o Rodolfo foi fenomenal naquela entrevista. Não sei quem Sim. assistiu, mas Foi o incrível. Danilo perguntou pra ele, cara, tu não canta mais música assim, secular e tal, não compõe mais e tal. A resposta do Rodolfo foi fenomenal, velho. Porque assim, ele disse assim, cara, eu cantava e escrevia aquelas músicas porque eram eu canto e escrevo de experiências que eu estou tendo. Então eu cantava de experiências de droga, disso, aqui, porque era a minha vida naquele período. Hoje eu canto de novas experiências. Ele não deu uma resposta piegas, não, porque agora eu sou crente. Não, agora eu só canto pra Jesus. Não, ele falou, ele foi inteligente, Ele cara. foi coerente, né? Ele foi coerente. Foi coerente. A minha música, ela é fruto da minha experiência. Então, essa geração aqui, do tempos modernos, a geração do movimento hippie, do sexo, droga, rock and roll, eles cantavam o que eles estavam vivendo, as experiências que eles cantavam os seus gritos de protesto. Eles cantavam não só os seus protestos, mas as suas aspirações. Eles queriam ser ouvidos. E olha só que interessante, assim, mais uma vez, não estou julgando nenhum tipo de pessoa, mas o Lulu Santos, para essa geração, foi um ídolo. Foi um ídolo para essa geração. Sim. Sim. Então foi uma referência de vida. Sim. Cara, e isso a gente tem que cuidar. Que deu voz, né, aquilo. Agora eu quero pegar Tá. a ponte assim, ó. Olha que interessante. A resposta do Rodolfo foi que agora ele estava cantando as experiências e que, no caso, o Lulu, ele deu voz e cantou a experiência daquela geração. É representativo. Exatamente. E nós,
será que os nossos jovens estão cantando e fazendo, e não só cantando, mas fazendo arte, qualquer tipo de arte, desenvolvendo cultura a partir das experiências? Porque se não está, o problema está onde? Será que não estão tendo experiências? Eita. Será que talvez o que a gente precisa, falamos dos movimentos, do Jesus Movement e outras coisas, e antes aqui de começar a gente estava falando de avivamentos, será que a gente não precisa viver mais, potencializar, viver e buscar viver mais essas experiências para que isso se reflita na nossa arte? Para que isso se reflita na nossa cultura? Talvez não está tendo isso hoje, cultura nobre, arte nobre, músicas com letras nobres, porque nós não estamos vivendo experiências com o Deus da arte, com o Deus criador de todas as coisas. Forte. Então talvez o que nós precisamos, assim, é mais experiência com Deus. Nossos jovens precisam de experiências com Deus. Nós temos que promover nas nossas igrejas, gente, ambientes onde os jovens possam ter experiências com Deus, onde a gente não vai trazer só uma programação, onde a gente não vai só fazer o cachorro-quente do domingo à noite. Cara, quantos cultos de jovem vi tinha cachorro-quente, era o cinema. É legal essas Tem que falar que programações. salsicha é um dos alimentos mais prejudiciais para a saúde, né? Então, saúde. estão matando o jovem mesmo, né? Momento de saúde é o que interessa. Foi um movimento que foi abençoado. Cessou todo. Exatamente, os cinemas e tudo. Eu acho bacana, eu acho legal, mas será que nós também temos que promover, gente, ambientes que promovam experiências com Deus. Sim. Ambientes de oração, ambientes de... E não é multidão, talvez num ambiente de oração, num ambiente onde você prepara para que tenha experiências com Deus, talvez não vai ser o ambiente mais cheio de todos, mas vai ser o ambiente mais real. Talvez não seja um ambiente mais alegre, mas vai ser o mais real, vai ser o mais verdadeiro, vai ser o mais transformacional. Jesus nunca Então, nós precisou precisamos começar ter- com multidão, cara. Exatamente. Nunca. Deixa eu ler aqui, para Exatamente. encerrar. Pra Cara, encerrar. tem Deixa tanta eu ler coisa, aqui. cara, tem tanta coisa boa aqui. Então deixa eu ler O aqui pessoal e tá a gente vai pro compartilhando, ponto. cara. Eu vou só ler isso aqui e a gente termina ouvindo a galera, tá? O que os hippies... O que a Time veio em 71, em 68, 66 falou daquela geração que estava hippie, aquilo tudo. Agora vamos ver o que a Time fala em 71, depois que eles têm uma experiência com Jesus. Sim. Há um frescor matinal neste movimento, uma atmosfera flutuante de esperança e amor unido a um típico zelo rebelde. Alguns convertidos gostam de traduzir sua nova fé para a vida diária, não só no domingo à noite, como aqueles que atendem o telefone com Jesus te ama, ou Jesus ama você, e não mais alô, ou seja, o cara já de imediato publica a sua fé. Mas seu amor parece mais sincero que um slogan, ou seja, não é fake. Mais profundo que os sentimentos de uma onda passageira, não é momentâneo. O que surpreende quem está de fora é o extraordinário senso de alegria que eles são capazes de comunicar. Cara, a Time, para parte dessa fascinação por Jesus entre os jovens pode ser simplesmente um culto tardio da personalidade de um companheiro rebelde, o primeiro mártir da causa da paz e fraternidade. Não é assim, porém, com a grande maioria do movimento de Jesus. Se há uma característica que claramente os identifica, é a sua crença total num Jesus Cristo extraordinário e sobrenatural. Não apenas um homem maravilhoso que viveu há 2000 anos, mas um Deus vivo, que é tanto salvador como juiz. Suas vidas giram em torno da necessidade de um intenso relacionamento pessoal com este Jesus. E a crença de que tal relacionamento deve ser a condição de toda a vida humana. Agem como se a intervenção divina guiasse cada momento de suas vidas e com a certeza de que pode resolver cada problema. A revolução de Jesus rejeita não somente os valores materiais da América convencional, mas também a sabedoria dominante da teologia americana. O cristianismo tem enfatizado, pelo menos, o tipo pregado nos púlpitos e seminários de prestígio nas últimas décadas, um Deus presente na natureza e no movimento social, não o Deus pessoal e transcendental do novo movimento que vem para a terra na pessoa de Jesus, na vida de indivíduos, milagrosamente. A revolução de Jesus, chamado pela revista Time, em resumo, nega as virtudes da cidade secular e amontoa desprezo sobre a mensagem de que Deus sempre esteve morto. Ou seja, a revista que em 66 fala, será que Deus está morto? Ela mostra agora uma multidão.
Os Sim. Jesus Freak, os loucos por Jesus, provando que Deus nunca esteve morto. Isso. Uau. Cara, é muito massa esse A filme, vida deles provava isso, mostrava cara. isso. E Deus está fazendo Então- isso de novo. E, Amém. cara, Deus, através do Luengo, para mim, uma referência nessa geração. O fundador do movimento The Call, que passou o bastão para os jovens e surgiu o Descend. Ele diz, Deus vai vir com um manto de Billy Graham, um manto que vamos juntar em estádios jovens para entregar a vida para Jesus. Veremos ondas de evangelismo, de salvação em massa, sinais, prodígios e maravilhas. Essa onda vai invadir as ruas, as praças, as universidades. Essa onda vai tocar, as pessoas vão voltar a pular na presença do Senhor, elas vão publicar sua fé sem vergonha, sem a vergonha de ser um cristão, para melhor colocar aqui as palavras. Isso. Amém. Os jovens apaixonados, fascinados por Jesus, cara. Eu creio Sim. que Deus vai fazer isso de novo, está fazendo nos nossos dias. E assim, Amém. Davi, eu creio nisso de tal maneira que vai ser impossível as pessoas não perceberem. Amém. Sabe, não vai ser necessário força, não vai ser necessário impulsionamento nas redes sociais para Sim. que isso seja visto. Uau. Amém. Sabe, o próprio Deus, porque ele não acende, né, um candeeiro para colocar embaixo da Isso. cama, mas no alto do velador para que ilumine toda a casa, Uau. Beto. Amém. Então não vai ser força nossa que vai fazer, o próprio Deus Top. vai pegar e vai colocar isso num lugar mais elevado. Muito forte, muito forte. Vamos ouvir o Isso aí. pessoal? Glória pra a gente Deus. encerrar? Tem perguntas? Vamos. Sérgio, Temos só para perguntas. Natan, você já respondeu pro Sérgio Já ali? respondi. Já, mas eu acho que vale É. a pena a gente falar aqui, É. né, sobre Quer falar, o Vannes? que o Sérgio falou. Fala aí, Não, Rômulo. Rômulo, fala aí, Não, o Rômulo. Sérgio falou, fiquei triste agora que tem vocês como referência para mim, mas cantar uma música de um homossexual, tenho como pai ensinar meu filho a não ouvir e nem cantar música secular. E agora? Cara, eu me sinto livre para falar isso aqui. Deixa eu botar meu rosto para tu ver quem é que tá falando. Bota o Romulo. Sérgio, isso fala muito mais sobre ti do que sobre a gente. Tá ligado? Porque aqui, a única coisa que tu levou em consideração foi o fato de ele ser homossexual. Acho que isso é muito mais um preconceito do que uma análise crítica sobre a letra, do que está sendo cantado. Essa era a minha posição. Deixa eu falar. Deixa eu completar. Deixa nós falar. Deixa eu Vai, completar completa. isso, assim, não diz respeito só, é que nós estamos analisando justamente a canção, ainda falamos até mesmo Sim, acerca do comportamento da pessoa, exatamente. né? Nós não estamos aqui num lugar de julgar ninguém e condenar ninguém pelo seu tipo de comportamento, Deus o julgará, Não. certo? Mas aqui justamente nós olhamos assim, não é só o que está sendo dito, mas quem está sendo dito. Sérgio, nós até falamos assim, o quanto essa música, né, influenciou tantas pessoas ao ponto do O Sérgio cantor entrou ser colocado atrasado como ou ele tá ídolo. assistindo a live Não, toda? ele entrou atrasado. É, Assim, entrou como depois. ídolo. Mas Sérgio, olha lá, então assim, nós estamos justamente não só vendo a canção, mas nós precisamos ver quem está cantando. E o problema dessa geração de jovens e essa geração de pais, que nós falamos assim, você não ouve isso. Mas não explicamos o porquê. Ou nós não Exatamente. É uma febula. entenda, nós não ensinamos eles a discernir o que é certo do que é errado. Nós dizemos, não faça isso. Mas isso vai ter um momento, Sérgio, que nós não vamos estar com nossos filhos. Vai ter um momento Exatamente. que a gente não vai... Se nós não ensinarmos eles a discernir Boa. o certo do errado... Sim. Então, Davi, você sabe, Desenvolver né? um senso crítico. Eu sempre tive piscina na minha casa, né? Minha piscina com 1,40 m de profundidade. Todo mundo bota cerca, bota cerca, bota cerca. Eu falei assim, eu não vou botar cerca. Eu vou ensinar eles um limite. Eu não vou ter na minha casa cerca disso, tela daquilo, eu não vou ter. Eu vou ensinar eles a viver num mundo livre, sem se contaminar, assim como Daniel e seus amigos. Entenda? O que nós precisamos é ser pais como Daniel. Eles podem ir para onde eles forem, escutar o que eles escutarem. Eles vão decidir não se contaminar. Porque eles têm referência, eles foram Isso aí. formados nisso, Exatamente. né? A liberdade se forma. A liberdade se isso. forma. Mas Nós acho que é um processo precisamos formativo. ensinar eles, cara. Agora, um bom conselho pro Exatamente. Sérgio também, que é assistir a live toda, né, velho? Mas na verdade ele assistiu, ele falou que eu não entrei atrasado. Não, então ele não prestou atenção. Não pode. Não prestou. Porque a Não, gente mas, ficou bem claro, né? Ficou Deixa bem claro Deus que a gente... ministrar, entenda assim. Isso que aí. assim, Mas vamos pra outro. Tem mais gente querendo falar. Vamos lá, tem mais gente aí, pessoal manda pergunta. Vamos ver aqui, ó.
A Matilde, né, tá complementando, por isso a importância de ensinar nossos filhos a serem críticos e não aceitar qualquer coisa, não é isso? Exatamente isso. Cara, minha mãe é uma isso. monstra, né? Fala tu, minha mãe é muito monstra. Muito bom, muito bom. Aí temos aqui também o André, eu não sei se a gente já respondeu, André, fala aí pra nós, que é o que fazer para sermos uma referência para os jovens da nossa geração. Parece que as estruturas sociais de hoje têm muito mais influência nos jovens da igreja local do que nós como própria igreja. Né? Então, o que fazer para ser essa referência é o que falamos aqui, Sim. é a coerência, é nós sermos aquilo que nós temos pregado, é nós promovemos um ambiente para que os nossos jovens tenham experiências com Deus, porque às vezes a gente vai poder falar muita coisa, se eles não tiverem uma experiência com Deus, Sim. não vai adiantar, é. entende? Então, tanto eles precisam ter uma experiência com Deus verdadeiro, com Deus real, da mesma forma que eles têm experiências com os outros ídolos. Sim. Ou pensa que não é só pelo os ídolos, as pessoas que eles seguem, não é só pelo que eles falam, mas eles têm algum tipo de experiência com aquilo. Sim. Então nós temos que promover o ambiente para que os nossos jovens tenham experiências com Deus. Se ele tiver uma experiência com Deus, meu querido, fica tranquilo. Né? Se tiver uma experiência com Deus, resolve, né? Isso aí. O que mais? O que mais que temos aqui? Somos um povo separado por Deus, mesmo com esse abismo geracional, temos que ser influência para resgatar e construirmos pontes. O Wellington Augusto falou, exatamente, temos que construir pontes com essa geração. Temos mais perguntas? Mais alguém, pessoal? A Matilde, de novo a Matilde, olha aqui, ó. O André Felipe falou que já respondeu, a Matilde falou, Jesus andou com todos e nos mostrou que para trazê-los para a salvação não podemos ser preconceituosos. Fechou. É isso aí. Fechou? Show de bola. Porque, Jesus podia andar com o publicano? Sim. Na verdade, lá em Podia? Mateus, Podia. capítulo 11, Jesus Mateus era o que mesmo? Pois é, você acabou de falar. Lá em Mateus, capítulo 11, diz assim, sobre Jesus, né? E Jesus era amigo dos pecadores. Uau. Né? Jesus, ele Cara, não, a gente precisa ele não de uma- pecava, de uma mas ele era revolução amigo de dos Jesus de pecadores. novo, cara. Precisamos. Precisamos Jesus- disso. Jesus misturava. É o modo de Jesus vida não dele, se cara. deixava Radical, influenciar Exato. pelas coisas. Nós do precisamos de uma mundo. revolução Não, de Jesus de novo, Jesus cara. veio para transformar. Ele se identificava sem abrir mão da sua meu Deus. identidade. Ele nós morreu precisamos. e Deus Exato. mandou ele porque ele amou o Uau. mundo. Precisamos do estilo de vida de Jesus. Só lembrando transformado, da cara. oração de Jesus lá em João 17. Não os tires do mundo. Cara, a gente tem que se espalhar, a gente tem que se misturar com as pessoas do mundo, mas os livres do mal. Ou seja, a gente tem que se identificar com as pessoas onde elas estão, Amém. né? Mas Glória sem a abrir Deus. mão da nossa identidade, das nossas convicções, dos nossos valores. Sim. Aleluia. Né? Assim isso como aí. o Pai me enviou, eu Doido pra os ser na envio rua agora. evangelizar agora. Amém? Amém. Gente, É bom foi demais. bom Muito bom, demais, né, gente. cara? Até É isso cantamos. aí. Oh, saiu afinado, cara. Saiu bonitinho, Saiu né? bonitinho, vocês acharam? Eu tava com medo. O que tu achou, Giovana? Saiu afinado? Ei, Agora- ó, o Sérgio mandou pra nós, muito obrigado por serem referência pra essa geração. É isso aí, meu amigo. Tamo junto. Mas somente não Tamo concordo com a aí, mas canção. eu concordo com a canção. É que assim, ó, o Ô, povo- Sérgio, manda uma canção aí pra nós cantar. Manda uma né? música Deixa eu aí. só fechar isso aqui, ó. Não é em relação à canção que ele não concorda. É em relação a quem faz referência a essa canção. Se essa canção fosse nossa, É verdade. isso aqui que o Sérgio ia fazer, cara, Que música linda. que música linda. Porque olha quem está cantando. Exatamente. E, cara, forte. esse é o ponto. Esse é o Nós ponto somos, que eu como é que é a vejo. frase? Nós somos a Bíblia. Nós que o somos mundo a está Bíblia lendo. que o povo lê. Que o- Perfeito. Isso aí. Exatamente. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Gente, foi bom demais estar com vocês, brincar com vocês. Quinta-feira que vem, nesse mesmo bate local, bate horário, às E o 10 call horas. to action, tira um print, Isso, manda... mas faz o call to action aí É pra isso galera. aí, Ó. pega aí se você gostou do, Vamos cortar do nosso todo. Jedi ali, ó. Tira um print aí, você que tá assistindo aí, tira um print, bota lá, tira uma foto, bota lá no seu Instagram, marca o arroba Comenta se Mevan gostou Academy. da nossa performance musical, se você né, gostou, cara? vai lá, bota lá no seu, marca a gente lá, bota no seu Instagram. Se isso Bota vale a marca pena no ser Mevan compartilhado. Academy. se Quem mais tem pessoas Orkut, precisam Se ouvir mais isso. pessoas precisam. Tem Orkut, Mevan Academy tem Orkut? Exatamente. Qualquer coisa, se você precisar falar com a gente, manda uma mensagem no MSN. Oh, caramba. Manda uma mensagem no MSN que a gente tá aí. Foi muito bom, gente. Ó, o Mevan Passo Fundo acompanhou a gente, coisa Olha aí. linda. Aê, Vamos pessoal. chamar então o povo amanhã, 7 horas da manhã, nós temos o
Desperta. E terça-feira dessa semana, quem estava lá no primeiro episódio da Jornada do Discípulo? Se você tava lá, bota aí, eu estive. Eu estive lá violenta também. no Jornada do Discípulo. Lá Todas as foi muito terças-feiras bom. agora, às Muito 20 bom. horas, Jornada do Discípulo, estudo da Bíblia. Então vem com a Bíblia, Ei, papel e caneta. Amanhã também temos algo especial para quem é do Legacy. Tem gente aqui do Legacy, até o Sérgio Sim, do Legacy. amanhã, isso aí, ó. às cara, 18 meu, horas, mentoria exclusiva, fechada para a multidão que faz parte desse exército do movimento global chamado Mevan Legacy. Às Isso 18 aí. horas, nós vamos ter a nossa mentoria semanal. De forma, como é que fala? Especial, né? Atípica, Especial, porque sempre a nossa mentoria é na segunda-feira, às 20 horas. Essa semana, por conta do feriado, uma série de questões, vai ser sexta-feira, às 18 horas. Fica ligado, você que é do Legacy. Você que não é do Legacy, porque tem uma multidão na fila de espera. Continua orando que daqui a Continua orando. Se ainda não se Continua cadastrou, orando. vai lá no nosso link da bio do Instagram ou no nosso site www.mevanacademy.com. Você consegue se cadastrar para assim que abrir as comportas do Mevan Legacy você poder garantir a sua vaga. Vamos encerrar? Vamos. Hoje passamos aqui, mas foi bom demais. Foi bom. Bom demais. Tá bom, Top, gente? Beijo top. no coração. Deus te abençoe. Que toda semente do evangelho que foi lançado tenha caído em terra fértil no seu coração. Amém. E até o próximo encontro. Valeu.